boa noite. Voltamos então para o terceiro bloco do nosso programa Livros e Ideias. Bom, nesse bloco eu queria convidar aqui o pastor Cadu, né, para a gente trabalhar aqui algumas reflexões. Cadu, em pelo menos 7 países do mundo, a homossexualidade é considerada crime punível com a morte, com a pena capital. Em vários outros países do mundo, pelo menos 40% dos países do mundo, vão considerar crime ou um ato indesculpável de alguma forma, né? O que há em comum na maioria desses países, se não todos, é o fator religioso por trás. Especialmente a religião islâmica, mas em muitos países também a influência do cristianismo, né? Bom, no Brasil, a gente enxerga uma influência crescente de alguns movimentos religiosos, especialmente ligados à religião evangélica, né, com alguns pastores de realce na mídia, por exemplo, o pastor Feliciano, como a gente falou, o pastor Silas Malafaia, né, com opiniões muitas vezes polêmicas, né? Como você vê essa influência da religião e a religião como um todo no que se refere à homossexualidade e à homofobia? Certo, primeiramente, é uma boa noite para todos, Simone, Jean, prazer em conhecê-los. É um prazer estar participando com a família TV Vale, família Cenas, e esse lugar maravilhoso que é o Espaço B, que eu gosto muito de estar aqui. O fator religioso, dentro dessa situação, muitas vezes não é observado pelos principais líderes na questão social. Esses pastores citados, por exemplo, eles não fazem parte da denominação a qual eu pertenço, né? Eu sou de uma igreja que pertence à Convenção Batista Nacional. E sobre esses países, a grande maioria absoluta, como foi observado, são muçulmanos. E realmente tem uma tolerância zero, não só com gays, mas com cultura que não seja a do Islã. Tem intolerância com mulheres que são tratadas como lixo, tem intolerância com os próprios militantes de outras religiões, por exemplo, quantos milhares de cristãos são assassinados no mundo mensalmente, que muitas vezes ficam encobertos aquilo ali, poucos sites, poucas fontes mostram aquilo ali. Então, infelizmente existe uma grande intolerância, principalmente por países ligados ao Islã. Mas o cristianismo, ele não vem para ensinar a maltratar e perseguir os homossexuais, como foi colocado essa ideia pela mídia, ou talvez até por líderes cristãos. Talvez nem sejam essa mensagem que eles gostariam de passar. Eu tenho acompanhado esses debates que ficaram mais fervorosos desde 2010, tenho acompanhado assim, tanto no ponto de vista, né, da comunidade LGBT, por exemplo, quanto o ponto de vista cristão, e tenho visto que muitas discussões que existem não precisavam, o que vai gerando um ódio, vai gerando um rancor, porque o cristianismo, uma religião tão perseguida ao longo da história, registrado nos livros de história, que por um tempo também foi a perseguidora, também injustamente. Nós observamos Jesus falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados que são perseguidos. As pessoas que são perseguidos por serem cristãos. Agora, o cristão que ele começou ali a sua história sendo perseguido, porque ele vai inverter ali os valores e passar a perseguir. Por quê? Então são questionamentos que são observados no dia a dia. E esse discurso que talvez possa chegar na mídia sobre uma homofobia, essa violência talvez incitada, eu nunca observei, eu ainda não vi nenhum vídeo de algum líder expressivo de falar, olha, agrida um homossexual, demita ele da sua empresa, do seu trabalho. Eu não vi nenhum vídeo desse ainda, e se eu ver, não, como eles mesmos dizem, não me representa, porque não é essa a filosofia de vida de quem é um cristão, seja católico, apostólico, protestante ou católico, apostólico, romano. O que a gente costuma enxergar nos argumentos desses, não só pastores, mas líderes religiosos também de outras vertentes do cristianismo, é que eles se baseiam especialmente no Antigo Testamento.
onde há algumas passagens que vão colocar, especialmente em Levítico, se não me engano, vai colocar a homossexualidade como abominável aos olhos de Deus, né? No Novo Testamento você já não encontra, pelo menos não nas falas de Cristo, né? Há aí um consenso de que se Jesus se importou com a questão homossexual, ele não falou nada, não se expressou, né? Então, por se basear no que está escrito num livro de talvez 1000 anos antes de Cristo, né? Escrito há 1000 anos antes de Cristo, seria um pouco, talvez forçar um pouco a barra, né? Trazer um livro escrito na Idade do Bronze e aplicá-lo à sociedade do século XXI, né? Com citações como essa. Geralmente citações, a mesma que diz, por exemplo, que o mesmo livro que diz que a homossexualidade seria abominável, também diz que, bom, por exemplo, plantar vegetais de diferentes espécies no mesmo canteiro também seria abominável, né? Então, comer bacon, comer carne de porco seria abominável, né? Então, a gente não vê militantes fundamentalistas protestando contra os cristãos ou contra a população que come bacon. Por que a gente deveria ver cristãos, enfim, né, protestando contra a homossexualidade? Mas isso daí acontece por falta de conhecimento. É aí que entra a parte do teólogo, que ele interpreta o livro sagrado. A Bíblia nós encontramos narrativas que são culturais, normativas específicas para uma determinada sociedade, geralmente os judeus, e também encontramos instruções para uma vida espiritual ligada a Deus. A religião, ela vem da palavra latim religar, religando o homem a Deus. Esses textos citados no Antigo Testamento, por exemplo, questão de vegetais diferentes na horta, comer carne de porco, vamos pegar esses dois aqui. São textos que uma pessoa lendo a Bíblia, a grosso modo, vão rir, vão achar estranho, falei, puxa, está realmente muito ultrapassado. Mas quando lemos a Bíblia e fazemos a devida interpretação ali na sua hermenêutica, nós observamos que não é bem assim. A Bíblia não está ultrapassada, até pelo contrário, nós encontramos coisas muito contextualizadas. Só explicando aqui essa parte da mistura, Israel, quando saiu do Egito, o povo, né, hebreu saiu dali, liderado por Moisés, Deus ele deu algumas ordenanças para que Israel não se tornasse como o Egito. Um país onde quem é escravo até morrer, um país onde o rico esmaga o pobre, um país onde quem é oprimido continua oprimido. Mas Deus ensinava que deveria fazer a diferença. Por exemplo, tem lá na lei que você não pode vestir uma roupa de lã e de linho ao mesmo tempo. Por quê? Todas as nações vizinhas de Israel se vestiam assim. Então, quando alguém chegava com esse tipo de roupa, de cara, já identificava que era um estrangeiro. Então, não tinha passaporte, não tinha o visto. Então talvez tenha faltado uma nota de rodapé ali para explicar. Sim, existem muitas explicando, Bíblias. eu falo assim, no texto original talvez tenha faltado uma nota de rodapé para falar assim, olha, pessoal daqui a 2000 anos adiante, por favor, essa lei, essa diretriz específica vale só para agora. Para daqui a 2000 anos adiante, dá uma maneirada. Não vai ser assim. Esse rodapé, a Bíblia ela não se contradiz. É porque é questão da leitura. Você vai fazer uma leitura cultural, né, de algo que acontece para o texto. Por exemplo, acontece muito no meio pentecostal, no meio evangélico pentecostal. Tem um texto lá de Deuteronômio 28 que fala assim, você não será cauda, vai ser cabeça. E todo mundo quer virar patrão. Mas na verdade há uma promessa de Deus para Israel de que Israel não tomaria emprestado. Israel emprestaria porque teria muito. E hoje nós vemos a nação de Israel uma potência. É uma potência, uma nação pequena, micro, e é uma potência econômica, uma potência militar. Então, assim, são promessas que se cumprem. E o comer carne de porco, numa época onde não havia nem ração, nem nada, o porco se alimentava de fezes, são leis que vêm para higienizar o povo. Acho que, se não me engano, incluía frutos do mar também. Mas para a gente não fugir muito do tema, claro. Como você veria, por exemplo,
a promessa de uma cura espiritual oferecida aos homossexuais, né, por parte de alguns pastores que vêm, encontra facilmente, por exemplo, no YouTube, pastores afirmando que a homossexualidade seria algo do demônio, seria alguma coisa de linha espiritual, e aí oferecem uma cura quase sempre paga para tirar esse demônio do arco-íris da pessoa. Gira, né? Eu não sei nem onde é que arrumam esses nomes de demônios, que na Bíblia nem fala nome de demônio. Pois é. Não digo assim a cura gay, como é usado o termo popular por aí. Mas o cristianismo, ele tem ali a sua conduta espiritual, igual no Novo Testamento, como na pergunta anterior nós temos um pouquinho para explicar um pouco do vegetal lá, até para defender a parte que a Bíblia não é esse livro ultrapassado, mas um livro que se torna assim contextualizado. No Novo Testamento nós observamos o apóstolo Paulo trazendo ali algumas referências e condenando também certos comportamentos, porque não contradiz ali, porque contradiz aquilo que começou desde o início, porque assim como a Constituição fala do casamento homem e mulher, Deus lá em Gênesis, ele criou o casamento para o homem e para a mulher, né? Então Deus fez ali um homem e uma mulher, que depois foram se multiplicando. Porque se tivesse feito, falando assim de uma forma muito respeitosa, só explicando aqui o texto, tivesse feito ali, por exemplo, 2 homens ou 2 mulheres, não se multiplicariam. Então, Deus não fez o hermafrodita? Sim, essa questão de genética, essas coisas assim, como pelo que eu aprendi na escola, chega-se um tempo em que o indivíduo, ele ou é homem ou é mulher. Mas voltando aqui a essa parte sobre a questão do casamento, essa questão das citações bíblicas, então existe, Jesus ali viveu em Israel, ali na Palestina, e não era de comum ter ali homossexuais, geralmente ali pelas ruas, mas agora se Jesus estivesse em Roma, seria diferente, seria uma outra realidade, tanto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a respeito do homossexualismo, ele está em Roma. Agora, uma coisa que eu gostaria de desmistificar aqui é o seguinte, essa questão do cristão ir lá brigar porque o homem se casou com outro homem, ou a mulher se casou com outra mulher. O grande problema que eu observei nessa queda de braço toda é o medo de se infligir o direito do outro. Porque, por exemplo, pessoas homossexuais vão falar assim, não, eu vou me casar e eu quero me casar naquela igreja, mas ela não aceita aquele casamento. Mas por que tem que ser naquela? Por que tem que querer ser naquela, sendo que existe muitas igrejas? Então acontece esse tipo de coisa. Então muitos líderes, eles ficam armados, preparados, e às vezes hostis por causa disso. Mas nós pregamos, o cristianismo prega um respeito, a tolerância, né? Eu não olho para um homossexual como um doente, eu não aprendi isso na minha casa, como o Jean citou, tenho meus pais héteros, e eu aprendi a respeitar as pessoas, eu não tive vou usar aqui o termo popular, né? Eu não tive um kit gay, mas tive uma educação que veio do berço. E depois aqui analisando dentro da escritura, que conclui-se também que eu devo respeitar o próximo. Isso é geral, isso é um senso comum. Sim. Ô, Cadu, eu agradeço e espero que outros líderes religiosos possam seguir o seu exemplo. Sim, né? sim. E de fato pregar o amor e o respeito ao próximo, né? E não o ódio, a perseguição ao que é diferente. Né? Bom, vou pedir uma pausa rapidinho, a gente volta então no próximo bloco para finalizar essa nossa discussão sobre homofobia. Então, até mais.